Agora, o grande João Lourenço, Boa, nosso João. amigo aqui, seja bem-vindo. Quem Obrigado. é o João Lourenço e aonde começou a história? Possivelmente em Portugal, né? E brevemente em Portugal. E brevemente também. Foi muito breve o meu começo em Portugal. De facto, eu sou o resultado de uma amálgama de experiências de vida. Eu tive a oportunidade e a felicidade de poder viver em 3 continentes. Na verdade, nasci em Portugal, filho de um pai advogado, uma mãe professora. Aonde em Portugal? Eu nasci em Lisboa, Lisboa. mas a minha mãe é de Trás-os-Montes, a família da minha mãe é de Trás-os-Montes, a família do meu pai é da Beira Alta, da região do Douro. Tive a sorte de ter nascido e crescido numa família em que eu aprendi que, de facto, a cenoura não vem da prateleira do supermercado. Definitivamente não nasce lá, Não né? nasce lá. E tive a sorte de ter essa infância muito, muito rica, culturalmente falando. Meus avós tinham e até hoje têm vinha, têm oliveira, fazia todo o processo da vindima, como vocês chamam como é que se diz aqui no Brasil? Da safra, vocês fazem a colheita, né? Mas aqui não sei se vocês chamam colheita, vocês chamam... Não, colheita. É colheita, exato. Da vindima, do processo da vindima, do processo da apanha da azeitona no frio de janeiro, para estar ali varejando, chama-se mesmo varejando, com uma vara, fazendo vibrar para cair a azeitona numa manta para depois ser recolhido, com todo um histórico da nossa raiz de Portugal, que vem muito também dessa agricultura de subsistência, apesar de que o meu avô era um funcionário da companhia elétrica de lá. O meu bisavô, foi com ele que veio a primeira televisão para a cidade, porque ele tinha um café chamado Café Stop. Stop mesmo. Era o único café da cidade. Em Lisboa? Não, isto tudo no norte, tudo na Beira Alta. Aí depois que portanto, venho de uma família muito tradicional e com os costumes que eu chamo os costumes da raiz de Portugal. E aí eu nasci em Lisboa, de facto. Meu pai formou-se em Lisboa e casou com a minha mãe e vivíamos em Lisboa. E depois, com 5 anos, meu pai emigrou para Macau, na China, que na altura era uma colónia, era um território de Portugal. E então fomos para lá e eu tive essa felicidade de, durante praticamente 9 anos, ter vivido em Macau. Eu vivi na minha infância e adolescência em Macau. E isso me enriqueceu muito como pessoa. Foi muito importante para mim essa experiência como pessoa, porque eu pude vivenciar uma cultura que é totalmente diferente da cultura que nós chamamos a cultura ocidental. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, de facto, essa experiência de poder viver uma cultura diferente, de poder também visitar, tivemos muita sorte de poder visitar todos aqueles países da região, da Ásia. A gente acaba por beber uma cultura que nos ensina que o certo e o errado ele é completamente relativo ao teu entorno. Onde você está, né? Onde estás. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, que é uma curiosidade. Por exemplo, no aniversário, se tu fizeres uma festa de aniversário na tua casa, no Oriente, né, tu convidas os amigos para irem na tua casa comemorar o teu aniversário. Primeiro que tudo, algumas regras base. Primeiro que tudo, tens que ser o aniversariante que tem que ir na porta receber o convidado. Interessante. Segundo ponto, o convidado, quando vem, se trouxer um presente, né, ele deve primeiro agradecer o convidado ter vindo e agradece o presente, mas não abre o presente na frente do convidado. O que aqui no Ocidente seria uma ofensa. Diz, não, abre lá, vê se gostas. Né? Ele não abre, ele recolhe o presente, recebe a pessoa e convive no meio. E tem uma explicação para isso. Vejam bem como é curioso. Primeiro ponto. Tu estás agradecendo o facto do teu convidado ter vindo ao teu convite. Então você está recebendo ali. Está recebendo ele. O facto de ele ter tido o cuidado de comprar alguma coisa para ti, para dar como presente, e isso é um agradecimento sincero e honesto.
A abertura do presente, ela pode provocar algumas situações. Uma delas é a primeira situação meia cínica de que recebeste uma coisa que tu não gostas e dizes assim, não, maravilha, era tudo que eu estava precisando e procurando, né? E então já gera um desconforto que não é suposto haver num momento de comemoração. Claro. E o mais importante, a não exibição do presente, de que é que cada um dá à frente dos outros. Porque tu podes ter várias pessoas, até de condições financeiras diferentes, Claro. e então gera constrangimento entre, olha, aquele deu um presente mais caro, eu dei um presente tão barato. Isso acontece no casamento também? Não. Por exemplo, receber as pessoas, casou na igreja, vai para um lugar de festa, e os noivos vão receber, os casados já nesse caso, vão receber os convidados ou não? Não, aí no casamento, de facto, existe a diferença de um casamento, por exemplo, chinês, é muito diferente. Não tem, é um modelo completamente diferente. Mas aí no casamento lá, os casamentos que eu frequentei, na sua grande maioria, são casamentos ocidentais, aí a regra é ocidental que funciona. Okay. Só que em Portugal, em Macau, os portugueses, na geração, no tempo que eu vivi lá, a gente convivia com todo mundo. Portanto, eu falava cantonês na escola pública portuguesa. Eu falava cantonês com os meus colegas chineses, mas de origem de Macau, macaenses, e falava em português com os portugueses, e falávamos, quer dizer, para nós a mistura era muito natural. Okay? Depois, mais tarde, quando nós já estávamos vindo, na verdade a comunidade portuguesa ela acabou por se tropicalizar um pouco. E então, de facto, quando eu vim embora, as pessoas iam no supermercado e compravam os produtos que eu compro em Portugal. Não é? Quando eu fui para lá, não. Quando eu fui para lá, não tinha azeite português, não tinha leite. Era local lá. Era local. E então essa mistura era muito salutar, porque a gente aprendia a língua da região, apesar que a língua oficial ser uma língua portuguesa. Continua 90, sendo? Não, agora já não. Agora Macau, em 2000, acabou por passar a ser um território, um território chinês, com uma condição especial, mas não deixa de ser um território chinês. A vantagem disso é que me deu uma perspectiva de mundo, não é? Diferente, claro. E então isso me ajuda na vida do dia-a-dia, na vida pessoal e profissional, a tentar perceber um pouco o que é que nos rodeia e o que é importante para as pessoas que nos rodeiam, não é? Claro. E respeitar essas diferenças. Eu acho que isso é que é fundamental. Aí vivi esse período em Macau, voltei para Portugal. Ficou aí, até quando lá? Aí fiquei até com 16 anos. 16. Aí fui para Portugal, acabei o meu ensino médio e fiz a minha formação. Escolhi uma formação que até hoje a minha família pergunta como é que eu escolhi aquilo, não é? Que eu escolhi Estatística e Investigação Operacional, que é matemática pura, um curso de matemática aplicada, que pouco tem a ver com o meu perfil pessoal e até o meu perfil profissional, mas que para mim foi uma base fundamental na estruturação do que eu acho que é a base do meu raciocínio lógico em todos os processos de conexão que eu faço. Dos nexos. Dos nexos, exatamente, que vamos falar também sobre isso mais tarde. Agora, só falei, você falou que assim, estatística e investigação, é esse nome? Investigação operacional. Interessante. A investigação operacional é um lado da matemática aplicada que faz a gestão de redes. Por exemplo, na altura, eu lembro perfeitamente que a gente estudou uma equipe da American Airlines. A American Airlines tinha um piso inteiro de investigadores operacionais que, no fundo, eles é que são responsáveis por elaborar a gestão de rotas de forma que seja mais eficiente. É bem difícil isso, hein? Completamente. Nossa. São algoritmos, são outra aplicação muito, muito frequente na gestão, na investigação operacional, é a aplicação, por exemplo, da gestão de rota dos caminhões do lixo que recolhem. Então, de forma que o caminhão do lixo dentro da cidade, ele não tenha que passar 2 vezes na mesma rua, mas que tenha que passar por todas as ruas onde tem lixo para recolher, de maneira produtiva. Tem uma janela ali de tempo que ele precisa fazer isso. Uma janela produtiva, uma janela de tempo e para além da janela de tempo, evitar a ineficiência da rota, né? Claro. Tem que passar 3 vezes na mesma avenida, não faz sentido. Vamos tentar ver se ele consegue passar uma vez só em cada uma das avenidas, de forma que faça uma rota mais eficiente. E então, esse é um lado do meu curso que eu gostei muito, que é o lado muito associado à lógica, né? E ao processo de fazer conexão. A conexão e os nexos e a relação da... Agora, é um curso muito difícil, foi Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Escola Clássica Portuguesa de Lisboa. Quanto tempo? 4 anos? 3 anos? O curso é de 4 anos, mas eu
demorei 6 anos a fazer. É um curso difícil. Teve uma extensão, né? Tu viu? Não, e eu aproveitei bem o período, porque na verdade o período da faculdade é um período fantástico, né? De aprendizado. É verdade, aprendizado no Então por isso que ele acabou ficando um pouco mais. maior, fiquei aproveitar mais, porque né? gostei demais, né? Gostei demais da faculdade mas não, só em disciplinas puras de matemática são 14 matemáticas puras de disciplina. Tem que gostar muito mesmo, hein, João? E Aí eu não seguinte, gostava. quando é que você veio para o Brasil? Você veio quando? Então, essa é outra curiosidade. De facto, em Portugal, eu comecei a minha vida profissional em Portugal e em 2010 eu fui importado, eu costumo dizer que fui importado por uma mineira. Uma mineira? Exatamente. E eu, de facto, já tinha um filho do meu primeiro casamento e eu tive a oportunidade, surgiu no meu dia-a-dia em Portugal, estava circulando, estava saindo do trabalho para almoçar, e eu seguia uma página do Facebook, daquelas páginas de filosofia, a frase do dia, que postava no Facebook. No Facebook. Uhum. E nessa página, nesse grupo que postava a frase do dia, todos os dias postava uma frase, eu seguia essa página e a minha esposa também seguia, só que ela morava em Belo Horizonte e residia em Belo Horizonte, aqui no Brasil. Na altura não havia curtir aquilo, dar um joia no comentário, mas eu fiz um comentário sobre essa frase, achei a frase muito interessante, muito impactante. Qual que era a frase? Você tem que lembrar. Não, tinha a ver, era uma frase que tinha a ver com o que é que seria importante. Na língua portuguesa, quando tu escreves homem com um H maiúsculo ou homem com um H minúsculo, o H minúsculo é o homem, e quando a gente escreve homem com H maiúsculo é o homem, a humanidade, homem e mulher, ok? Interessante. Você sabia disso? Não, sabia eu também disso. não. E então, naquela frase, era uma frase que fazia sentido para mim naquele momento, eu não tenho presente agora neste momento a frase, mas escreveu homem com H minúsculo, e eu achei interessante e diz assim, olha, eu concordo plenamente com essa frase, mas eu escreveria a palavra homem com H maiúsculo porque tanto se aplica ao homem como à mulher. E a Ana Rosa, ela olhou para esse comentário, viu a frase, achou interessante, achou um comentário inteligente, e ela me convidou para ser amigo dela. E foi assim. Eu confesso que não sabia que Belo Horizonte existia. Nossa! Olha como o Facebook mudou a vida do futuro, né, das pessoas. Aí começámos a conversar, começámos a ser amigos no Facebook e começámos a conversar, na altura MSN, né? Era MSN, era uma ferramenta de chat, né? MSN. E o bate-papo do UOL também, eu acho que você não conheceu. Não tinha. Você conheceu o bate-papo do UOL? Teve, não, na altura vocês tinham uma coisa... Aquele do IG, lembra do cachorrinho? Vocês tinham o Orkut. No Brasil, na altura. Não. O Orkut acho que só funcionou no Brasil. Não, o Orkut não tinha. Não tinha. É porque o Orkut, assim, ele veio antes do Face, né? O Sim, Face veio e acabou com o Orkut, né? Foi. E ao fim de um mês de nós conversarmos, né? Remotamente, na altura não havia essa facilidade da gente fazer videoconferência não tinha, né? Não tinha. E então aí eu marquei umas férias e vim passar uma semana de férias em Belo Horizonte. Aí sim, comecei a namorar com a Ana Rosa e conheci a família dela. Aí ela, 2 meses depois, foi passar um mês comigo em Portugal, conheceu a minha família, isso tudo. E quando concluiu, quando acabou essa viagem dela, quando eu estava levando para o aeroporto para ela regressar para Belo Horizonte, eu disse, olha, eu não quero um namoro de verão, nem um namoro de férias. Eu gostava muito de que a gente pensasse numa vida juntos, Olha né? só. Aí pediu em casamento. Ainda não. Aí ela disse, olha, eu tenho 2 filhos adolescentes e eu não venho viver para Portugal. E eu disse, sim, eu tenho um filho pequeno também, mas acho que se calhar é mais fácil para mim poder ver como é que eu faço para ir viver para o Brasil. E começou... E nessa época você trabalhava? Você fazia Não, trabalhava, eu era diretor de negócios de uma empresa francesa, com uma operação em Portugal. Ela tinha 10 países e eu era responsável pelo setor era diretor de negócios do setor financeiro. Trabalhava com os meus clientes eram bancos. E era uma empresa de tecnologia francesa. Na altura já trabalhavam também com algumas pessoas que estavam atuando, que depois mais à frente podemos falar sobre isso, na área da mobilidade elétrica, que foi
o que foi a gênese da criação da rede de mobilidade elétrica em Portugal, que foi um dos países pioneiros nessa componente. E aí pronto, nesse dia eu decidi em 7 de setembro de 2010, eu decidi que iria vir para o Brasil, Mudar a vida viver, para o Brasil. mas não podia vir à aventura, né? Porque tinha responsabilidades, tinha um filho, eu já era divorciado, ela também já era divorciada há muito tempo, e eu tenho obrigações e para resolver. E foi quando comecei um projeto muito interessante, que foi via LinkedIn. De facto, em 30 dias de LinkedIn, de atuação de LinkedIn de forma muito ativa, em setembro, de 6 de setembro a 30 de setembro, eu fiz 700 contactos diretos com 700 pessoas / empresas na região de Belo Horizonte, porque o meu foco era Belo Horizonte. E o resultado dessa... Qual que era o objetivo? O que você estava buscando naquele momento? Uma posição de diretor de negócios para empresas, indústrias, o que houvesse de oportunidade na região de Belo Horizonte. E aí, toda uma técnica que eu desenvolvi na altura... Isso cold call total, você não tinha Cold contato? call, Não, não, assim. nem sequer tinha na minha rede LinkedIn pessoas De Belo Horizonte. de Belo Horizonte, né? Tive que estudar um pouquinho sobre Belo Horizonte. Frio, É, né? Não, então, mais assim, cold que isso é difícil, Mais né? cold do que isso. Mas você vê 700 contatos. 700 E contatos. aí, qual o resultado disso? Aí, para perceber um pouquinho o impacto desse trabalho que eu fiz, na semana de 17 de outubro, portanto, 15 dias depois de eu concluir esses 700 contactos, eu estava em Belo Horizonte fazendo 14 entrevistas agendadas, presenciais, agendadas em Belo Horizonte numa semana só. Nossa. Então o que acontece? Quando comecei a fazer esses cold contacts, né, esses contactos mais frios, daí começaram a surgir algumas oportunidades de entrevista, eu disse, bem, deixa-me tentar chutar ali para segunda quinzena de outubro, vou tentar arranjar uma semana. E começo a agendar para lá as entrevistas. E assim foi. De facto, eu fiz 14 entrevistas nessa semana de outubro, voltei, ficou ali algumas oportunidades bem interessantes, voltei para Portugal e um mês depois, em novembro, voltei para fazer segundas entrevistas e novas entrevistas também. E fechei um contrato. Portanto, fechei a minha primeira posição em a Belo minha Horizonte. primeira posição em Belo Horizonte como diretor de negócios de uma empresa da área de uma indústria de material elétrico, que coincidentemente ontem, recentemente, ela foi adquirida por um grande grupo, Legrand, um grupo internacional. Sim. E, portanto, em novembro consegui fechar esse acordo, voltei para Portugal, aluguei o meu apartamento, organizou tudo lá e organizei voltou. tudo e vim, baixei aqui em Belo Horizonte de Malicuia. Isso chegou então quando? 29 de dezembro, Malicuia, 29 de 2010. 2010. Então